Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter a aula sobre ligas metálicas dentro da nossa disciplina de materiais odontológicos. Sobre esse assunto, nós vamos falar sobre basicamente alguns temas ou tópicos muito importantes, como as características dos metais, as propriedades, classificação, biocompatibilidade e indicações. Qual a importância das ligas metálicas dentro da odontologia? Cada especialidade tem um objetivo específico. Dentro disso, essas ligas metálicas também têm um objetivo para suportar a sua indicação dentro de cada especialidade. Por exemplo, a ortodontia precisa de metais mais maleáveis, com memória, onde a prótese, ao contrário, precisa de metais com maior resistência, resistência à corrosão, resistência à torção, resistência à compressão. Já na implantodontia, necessitamos de materiais ou ligas metálicas que tenham pouquíssima reação ou que gerem pouca reação ao nosso organismo. Já na dentística, precisamos de metais que tenham uma resistência também à corrosão. Embora hoje tenhamos substituído grande parte desses metais utilizados dentro da especialidade dentística por materiais resinosos ou cerâmicos. Já na endodontia, precisamos de metais extremamente maleáveis e que tenham também um tratamento térmico, uma memória térmica. Quais são as características básicas dos metais? O metal ele apresenta um brilho metálico, são sólidos em temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Eles são bons condutores de energia e de calor. E além disso, sobre compressão, eles são maleáveis formando lâminas e a tração formam fios. Isso quer dizer que eles são dúcteis. E também tendem a perder elétron e a formar cátions. Eles podem ainda realizar dois tipos de reações ou ligações primárias, do tipo iônica ou metálica. Quando ocorre a ligação metálica, ocorre entre um átomo de metal e interage com um átomo de natureza ametálica, onde há perda de elétrons por parte do metal e ganho de elétrons por parte do ametal ou ainda do hidrogênio. Na ligação metálica, por outro lado, ocorre pois os átomos metálicos, o núcleo dela, ela não prende fortemente os elétrons, tendo então a característica de nuvem de elétrons. Essa característica de nuvem de elétrons faz com que esses elétrons consigam esses últimos elétrons das camadas finais de valência, elas consigam uma movimentação muito fácil entre um núcleo e outro desses átomos de metal, fazendo com que haja essa movimentação. Isso faz com que a gente tenha então essa característica de condutibilidade elétrica, de condutibilidade de calor também. Já as ligas metálicas são substâncias cristalinas sólidas com propriedades metálicas, que podem ser formadas por dois ou mais elementos químicos, onde pelo menos um deles é o metal. E qual que é o objetivo dela? É formar produtos que tenham características diferentes daqueles metais isolados. Então, quando a gente produz uma liga metálica, a gente produz com o intuito de melhorar as qualidades de um metal quando elas isoladas utilizadas. Além disso, a gente tem que entender que esses átomos de metal elas conseguem se reorganizar formando formas geométricas bem definidas, ou como chamadas de retículos metálicos. Esses retículos metálicos elas podem ser classificadas como corpo centrado, cúbico de corpo centrado, cúbico de face centrada ou hexagonal compactada. Isso faz com que a gente perceba características diferentes dessas ligas metálicas ou ainda comportamentos diferentes em função dessa organização espacial. As ligas metálicas elas podem então estar presentes em fases distintas como binárias, quando a gente combina dois metais, ternárias, três metais e quaternárias, quatro metais e assim sucessivamente. Para especificar uma determinada liga, é necessário a gente poder analisar os componentes dessa liga. Como assim? Dependendo da composição ou da quantidade
a qual aquela liga é composta vai determinar as características dessa liga metálica. Então, quando a gente tem uma liga metálica, conseguimos diferenciar elas, principalmente pela sua composição, que é mensurada pelo percentual no seu peso, influenciando diretamente nas características, então, conforme a quantidade do específico metal que compõe essa liga. Na odontologia, historicamente, essas ligas têm sido utilizadas em função das especialidades. Então, conforme vai evoluindo a especialidade odontológica ou ainda os avanços metalúrgicos, então a capacidade de se obter metais ou ligas metálicas com uma pureza, uma qualidade maior, isso se deve aos avanços metalúrgicos. E também dentro desse avanço metalúrgico, dessa qualidade dessas ligas metálicas, nós conseguimos utilizar em função de cada especialidade, como eu citei anteriormente. Porém, tem um fator que influencia também na escolha desses metais, que é o custo. Dependendo do custo do metal, melhor que seja ela, você inviabiliza a utilização dela em larga escala, fazendo com que a gente opte por outros metais, talvez similares e que tenham um custo menor. Atualmente, as bases de ligas odontológicas, metálicas odontológicas, estão enquadradas em alguns metais, por exemplo, o ouro, o paládio, a prata, cobalto, níquel ou titânio. E dentro dessas ligas, então, são acrescidas outros metais, visando então melhores propriedades desses metais. Os metais facilmente encontrados, então, são esses metais dentro da odontologia. E as propriedades das ligas de fundição quais são? Quais são o objetivo, quais são as características, as propriedades dessas ligas depois de fundidas? Objetivar, então, biocompatibilidade. Isso é um fator muito importante. Então, o metal ele não pode causar uma reação adversa dentro do nosso organismo, fazendo com que haja, então, um comportamento adequado a longo prazo, principalmente desses metais. Na biocompatibilidade, a gente tem muito relacionada à corrosão. Então, o metal ele tem que ter uma resistência à corrosão, principalmente no meio bucal. Pelo fato do meio bucal ser um meio altamente úmido, estar em constante agressão devido à alimentação, devido aos fatores funcionais que nós precisamos ter dentro da boca. Resistência ao delustre, o que significa isso? A resistência à perda de brilho. Então, aquele brilho metálico ele tem que se manter estável ao longo do tempo também. Também deve possuir propriedades estéticas, embora essa questão estética ela seja muito relativa. Atualmente, nós não utilizamos com tanta frequência ou com larga escala o metal exposto à boca, pelo fator cultural, onde nós entendemos que o metal hoje não é mais um material estético, e optamos então por materiais que apresentem cores similares ao elemento dental. As propriedades térmicas elas devem trabalhar muito parecidas com o elemento dental ou com a cerâmica de cobertura desse metal, fazendo com que essas variabilidades térmicas não ocasionem uma fratura ou um trabalho excessivo desses materiais restauradores. A resistência também é super importante, a possibilidade de um bom acabamento e também união à porcelana. E, por final, a gente também deve nortear o nosso uso em função do custo desses metais. Sabendo-se disso, nós temos uma grande variabilidade de metais e também uma classificação em função da utilização ou também em função da nobreza desses metais. Em 1984, a ADA, que é a Associação Dentária Americana, ela classificou as ligas odontológicas em 3 categorias: em ligas altamente nobres e ainda as ligas predominantemente com metais básicos. Isso fez com que a gente pudesse ter uma classificação e uma diferenciação em relação à nobreza desses metais. Então facilitou bastante a comunicação e a indicação para cada finalidade.
Então, existem situações onde nós necessitamos de um metal ou de uma liga metálica mais nobre. Em outras situações ou outras circunstâncias, podemos utilizar metais com metais básicos na sua composição. As descrições preciosas ou semi-preciosas, embora elas sejam inespecíficas, elas devem ser um pouco evitadas de serem utilizadas. Então, hoje, o ideal é ser utilizado o termo nobreza. As ligas elas podem ser ainda classificadas de acordo com sua composição e seu uso ou nível de resistência desses metais. Então, os metais nobres, dentro da tabela periódica, a gente encontra 8 metais. O ouro e os metais do grupo da platina. Por exemplo, platina, paládio, ródio, rutênio, irídio e ósmio e a prata. Embora a prata ela seja então um metal muito reativo dentro da cavidade bucal, por esse motivo ele não é considerado um metal nobre para a odontologia. Para a odontologia, a prata é um metal que a gente não utiliza somente elas isoladamente. Então, nós apresentamos características boas da prata para serem utilizadas dentro da boca isoladamente. Os metais nobres elas têm sido utilizadas ao longo da história da odontologia para diversas finalidades. Por exemplo, para restaurações metálicas do tipo inlay, onlay, coroas, pontes e ainda barras de prótese de PPR, diversas formas de resistência ou de reforço estrutural com o metal para a utilização dentro da prótese. Então, historicamente, dentro da dentística e da prótese são utilizados com grande ou larga escala as ligas metálicas. Pelos critérios odontológicos, dos 7 metais considerados nobres, somente o ouro, o paládio e a platina são considerados os metais de maior importância nas ligas odontológicas para fundição em termos de nobreza. Tá? Em termos de nobreza. Embora isso tenha que ficar bem claro, porque os outros metais também são utilizados em grande escala. Já as ligas predominantemente de metais básicos são ligas baseadas em menos de 25% de metais nobres, ou de 75% ou mais de metais básicos. O que são esses metais básicos? São metais que possuem um valor de mercado um pouco mais baixo, pela questão de ter muito na natureza, né? E ter então algumas características também, algumas características não ideais para serem utilizados somente elas na cavidade bucal. Então, porém, elas são utilizadas como metais que compõem essa liga para obter algumas características muito importantes. Por exemplo, dureza, rigidez, formação de óxidos. Então, em relação à reatividade, elas realmente são mais reativas. Porém, quando combinadas com esses metais nobres, você consegue alcançar um resultado interessante para serem utilizados então dentro da cavidade bucal. Segundo a classificação da ADA, nós temos então os metais altamente nobres, onde eu tenho uma quantidade maior ou igual a 60% de ouro, platina ou paládio, e ainda ou somente ouro 40% acima ou igual a 40%. Já os metais ou as ligas nobres, elas são consideradas quando dentro dessa liga há igual ou maior 25% de ouro, platina ou paládio, sempre respeitando então esse limite das ligas altamente nobres. Já nos metais predominantemente básicos, o conteúdo desses metais nobres é abaixo de 25%, considerando então a quantidade grande predominante de metais básicos. Dentro desse processo de fundição, de construção, de produção dessas ligas, a gente tem que entender que o processo de fusão e solidificação dos metais é extremamente importante. Para que a gente consiga produzir uma liga metálica, nós precisamos primeiro fundir ou chegar ao ponto de fusão dessas ligas, fazendo com que haja então uma mistura homogênea dessas ligas metálicas. E alcançar essa temperatura de fusão vai depender de cada metal. Cada metal possui então essa temperatura de fusão onde nós conseguimos trabalhar. Então, em função
do aumento de temperatura, você alcança esse ponto de fusão e dentro desse ponto de fusão você pode então trabalhar com esses metais, produzindo então essas ligas metálicas. Sob o ponto de vista metalúrgico, a fase de uma liga é qualquer parte homogênea, fisicamente distinguível e mecanicamente separável da microestrutura. Então a gente tem então o estado sólido, líquido ou gasoso e depois a gente consegue fazer com que consigamos produzir um metal sólido homogêneo. Então as soluções líquidas, elas fase sólida da cristalina que contém dois ou mais elementos, sendo um deles o metal, os quais apresentam combinação atômica íntima. Então essas soluções sólidas nós alcançamos então quando misturamos dois ou mais elementos, sendo um deles o metal. Nós temos então, por exemplo, a situação de exemplo solutos e solventes. Quando nós temos um solvente, metal, que tem uma estrutura cristalina preservada, e o soluto metal que se funde a essa estrutura do solvente. Por exemplo, a água e o sal ou açúcar. Nós temos um exemplo disso mais simples, né? No caso do metal, nós temos então o solvente, metal, uma estrutura cristalina preservada, e dentro disso a gente consegue fundir uma estrutura de soluto sobre esse solvente. Então, por exemplo, aqui, o solvente metal que tem estrutura cristalina preservada, por exemplo, aqui, e temos então o soluto, que é o metal que se funde a essa estrutura do solvente. Por exemplo, o ouro e o cobre, quando nós misturamos esses dois. A solução sólida substancial, os átomos de soluto ocupam posição na estrutura cristalina normalmente ocupada pelos átomos do solvente no metal puro. Já numa solução intersticial, os átomos do soluto estão aleatoriamente presentes em posições entre os átomos de estrutura cristalina do metal solvente. Então isso quer dizer que eles estão aleatoriamente misturados entre os átomos do solvente, certo? Em relação à classificação das ligas de fundição, nós então também temos uma outra forma de classificação em função do uso dela. Diferentemente da composição, nós também temos uma classificação em função do uso. Por exemplo, o uso do tipo inlay, próteses unitárias, pinos e núcleos. Ou ainda em função também do elemento principal, a base de ouro, é uma forma de nomenclatura dessas ligas. Da nobreza, altamente nobre, nobre, predominante metal básico, ou ainda em função dos três principais metais que compõem essa liga metálica. Então é uma das formas de classificação e também de nomenclatura ou de utilização delas. Por exemplo, o nível de tensão ou uso nós também podemos classificar em relação às resistências. Dependendo da indicação ou da utilização, nós podemos utilizar ligas mais fracas ou ligas mais resistentes, dependendo da necessidade de utilização dela. Por exemplo, tipo 1, baixa resistência, nós consideramos ligas moles ou ligas fracas que não tem resistência superior a 80 megapascais. Isso é uma resistência baixa. Então, para vocês terem uma noção, 80 megapascais é tão baixa que não é mais utilizado. Nem as resinas compostas apresentam mais resistência tão baixa nesse nível. Sendo assim, consideramos esses metais muito moles ou frágeis para serem utilizados dentro da boca. Já o tipo 2, que nós consideramos como média resistência, são utilizadas para restaurações metálicas fundidas. Então, pois elas possibilitam uma brunidura e ela apresenta uma resistência em torno de 180 megapascais, então suficiente para suportarem as cargas mastigatórias. Já as ligas de alta resistência podemos utilizar também para restaurações metálicas fundidas, coroas, retentores e pônticos de prótese fixa. Já as ligas do tipo 4, de extra alta resistência, são ligas com resistência flexural de 360
pascais. São extremamente duras e não são dúcteis. O que significa isso? Elas não são passíveis de tracionamento, então elas não formam fio. Assim sendo, elas são indicadas para a confecção de PPRs, próteses parciais removíveis, não usadas de forma extensa devido ao custo. Então, o custo desses metais de alta resistência acabam se tornando caras. Por isso que as barras ou as infraestruturas de PPR, elas são limitadas por esse custo e pela extensão delas. E novamente, então, pela recomposição da liga, pelo tipo da quantidade, como já discutimos, temos as ligas altamente nobres, ligas nobres e predominantemente básicas. As ligas nobres e altamente nobres, elas têm umas certas características bastante interessantes. Pela própria composição, a gente consegue perceber que elas são resistentes à deformação, com um coeficiente térmico linear parecido com a cerâmica, então elas podem ser utilizadas como infraestruturas de cerâmicas. Elas possuem baixa deformação permanente e capacidade de formar uma camada de óxido para se unir à cerâmica quimicamente. Então, uma coroa metalocerâmica, por exemplo, a base dela é de metal. E esse metal ela sofre uma oxidação a ponto de formar uma reação química suficiente para unir a cerâmica a esse metal que serve de infraestrutura. Ela ainda tem que ter alguma característica de não manchamento da porcelana. Isso é muito importante, porque durante o uso ou durante o tempo de utilização dela, ela não pode liberar óxidos que causem um manchamento dessa cerâmica. Porque a gente coloca já uma cerâmica com o intuito de ter uma coloração parecida com o dente. Dentro dessas ligas nobres ou altamente nobres, a gente tem, por exemplo, a prata paládio. São ligas brancas que são utilizadas para próteses ou coroas totais metálicas ou onlays. Então, ela possui um grande potencial para deslustre e a corrosão pelo fato de ter prata. Então, nós consideramos então esse tipo de liga em desuso, principalmente pelas características. E sabendo que hoje há uma evolução muito grande das resinas e das cerâmicas, acaba se utilizando para essa área muito mais esses materiais que têm uma característica ou têm uma coloração mais parecida com o dos dentes. Já uma liga de ouro, prata e paládio, a gente tem uma característica então um pouco mais interessante, né? Por elas apresentarem uma coloração branca ou amarelada. Isso, em função até das questões culturais, acaba caindo em desuso, sabendo que há um tempo atrás era importantíssimo ou era muito bem conceituado próteses em ouro, né? Isso mostrava status. Tirando esse fator estético em relação à questão de status, hoje essas ligas de ouro, prata, paládio, elas podem ser utilizadas para infraestruturas de próteses unitárias, próteses fixas, de poucos elementos. Então elas apresentam uma biocompatibilidade, principalmente por causa do metal. Então aqui eu tenho uma fotografia demonstrando um exemplo delas. Então antigamente se fazia esse tipo de construção, onde uma parte ou onde havia uma grande função mastigatória era feita toda em metal, e na parte estética, onde aparecia no sorriso, era recoberta com uma cerâmica. Outras ligas, nós entendemos então, tem outras ligas, por exemplo, de ouro, paládio e prata, com maior resistência à corrosão, baixa sensibilidade técnica, e tem um potencial de descoloração da porcelana por causa da prata. Ligas de ouro, paládio livre de prata, ela tem uma tendência à fratura e falha de adesão da porcelana. Por quê? Pelo fato de ser um composto altamente nobre, ele não forma produtos de oxidação. Então ele não corrói com facilidade. Então isso faz com que ele não tenha uma boa adesão com a cerâmica. Então aqui eu tenho então os componentes das ligas de ouro. Então, o ouro ele confere resistência à oxidação, aumenta a ductibilidade e a maleabilidade da liga. Então, vocês sabem por que, por exemplo, nos filmes ou em desenhos, os personagens, quando encontravam uma pepita de ouro, eles mordiam essa pepita de ouro? É pelo fato do ouro ele ser um material maleável. Então, quando você faz a indentação,
fica a marca dos dentes, mostrando então que o ouro realmente é aquela pepita é realmente de ouro. Dentro de uma liga de ouro, a gente tem ainda o cobre como componente, que aumenta a resistência, aumenta a dureza e também diminui a zona de fusão da liga, possibilitando então maior homogeneidade da formação dessas ligas. A prata, ela melhora a ductibilidade da liga, neutraliza a cor avermelhada do cobre. Já a platina ou paládio confere maior resistência à oxidação e corrosão, sendo que o zinco, por último, vai ser um agente antioxidante. Então, dentro dessas ligas, por exemplo, nós temos outras ligas como paládio e prata. Lembrando sempre que o primeiro elemento metálico que está na frente dessa liga é o que tem maior quantidade. São as duas principais ligas ou duas principais metais que apresentam-se nessas ligas. Então, as que apresentam na maior quantidade, sendo que a primeira normalmente está em maior quantidade do que na segunda. Então, aqui nas ligas de paládio, ouro e prata, sabemos que então existe uma quantidade muito maior de paládio em relação ao ouro e prata. Já nas ligas de paládio e ouro, novamente isso ocorre, sendo que não existe a presença de prata. Então, menor custo, fácil brunidura, acabamento e polimento, potencial de descoloração da porcelana. Já que nas ligas de paládio, cobre e galho, nós não apresentamos, então, ouro na composição, ou existe uma quantidade muito pequena. Assim sendo, as maiores quantidades dessa liga metálica é de paládio, cobre e galho, sendo que o paládio, como está em primeiro, está em maior quantidade. A descoloração da porcelana pela queima dos óxidos na cor marrom escura ou preta. Então, são situações que a gente apresenta nessas ligas metálicas. Nas ligas metálicas básicas, nós temos principalmente as ligas de níquel-cromo ou cromo-cobalto ou cobalto-cromo. São metais altamente duros, rígidos e com custo menor. Isso faz com que você utilize ou consiga utilizar em grande escala essas ligas de níquel-cromo ou cobalto-cromo. Então, são utilizadas para infraestruturas de próteses parciais removíveis, próteses metálicas, metalocerâmicas, e o cromo tem como objetivo prevenir a corrosão ou delustre. Então, ela tem um baixo custo, como já falei para vocês, e uma alta resistência à corrosão, deslustre, excelentes propriedades mecânicas. Então, elas são bastante rígidas. E o níquel, o único problema dessas ligas é que o níquel ela tem um potencial alérgico muito grande. Então, maior dificuldade para fundir e pré-soldar. Já as ligas de titânio ou titânio são um dos materiais de menor possibilidade ou de maior irritabilidade para o nosso organismo, sendo utilizados com grande quantidade para os implantes odontológicos. Então, é por esse motivo que o titânio é utilizado para esses implantes odontológicos. Por quê? Porque é um dos poucos metais que elas são utilizados dentro do nosso organismo. Então, eles são implantados dentro dos nossos ossos como substitutos, então, para a confecção de dentes perdidos. Então, a gente utiliza esses implantes dentários como substitutos aos elementos dentais perdidos. E ele é o metal mais biocompatível dentro da odontologia. Então, para o nosso organismo isso é muito importante, sendo utilizados em grande escala, então, para os implantes odontológicos. Já as ligas de níquel-titânio, eles apresentam como característica muito importante a superelasticidade e o efeito de memória de forma. Então, lembrem-se que, por exemplo, para ortodontia é super importante. Nesses casos desses arcos metálicos, eles vão apresentar uma memória de forma, fazendo que mesmo com que muitas situações a gente tenha essa forma, né, essa alteração de forma, pelo fato de ter esse efeito de memória de forma, ele acaba levando a uma situação inicial de forma. Então é super interessante tanto para a ortodontia quanto para a situação de limas endodônticas.
As ligas à base de cobre são indicadas para restaurações unitárias, pinos intracanais e na próteses fixas metaloplásticas. Nas questões de próteses fixas metaloplásticas, ela tem caído em desuso. Apesar de seus problemas inerentes, como contração de fundição, oxidação e bastante corrosão, elas acabam sendo utilizadas em algumas situações, por exemplo, pinos intracanais, embora não seja indicado mais. Aqui eu tenho uma tabela mostrando então algumas características dos metais que compõem em menor quantidade essas ligas metálicas. Por exemplo, o alumínio, que aumenta a resistência à tração, o berílio, diminui a temperatura de fusão, da ductibilidade e resistência à corrosão. O carbono aumenta a dureza da liga, o cobalto aumenta a resistência à elasticidade, cobre aumenta a dureza e a homogeneidade da liga, e assim sucessivamente. Lembrando então que esses componentes desses metais acabam tendo alguma característica importante e são utilizados em maiores ou menores quantidades dentro de uma liga metálica, buscando então alguma dessas características. Já a biocompatibilidade, que é um fator muito importante quando a gente trabalha com ligas metálicas, é importante que elas apresentem uma biocompatibilidade, isso quer dizer que não devem desenvolver uma reação desfavorável ao nosso organismo. Então, existem metais que apresentam maior biocompatibilidade e outros que apresentam menor biocompatibilidade. Do ponto de vista de biocompatibilidade, a quantidade de liberação de um metal é muito importante para se determinar a toxicidade, a alergenicidade, mutagenicidade desses metais. Então, o interessante é que esse metal ele não reaja dentro do nosso organismo, não libere óxidos, não libere partículas desses metais e dessa forma não tem essa absorção do nosso organismo. Quando o metal ele libera esses produtos, o nosso corpo ele pode estar absorvendo de várias formas. Por exemplo, o epitélio do intestino, quando a gente deglute esses metais, ou pela gengiva, ou ainda pelo nosso pulmão, quando se formam esses vapores. A Nusavice ele diz que, dentre os metais odontológicos, como o níquel, o cobre, o berílio, são produtos ou são metais mutagênicos. O que isso quer dizer? Que causa mutação dos nossos genes. Então isso é muito difícil, é muito ruim. E de todas as ligas fundidas, exceto o titânio puro, possui algum potencial de gerar reações adversas. Então isso é muito importante, dependendo muito de paciente para paciente. Na confecção dessas próteses, a gente tem uma técnica chamada de fundição. Como assim? A gente precisa, primeiro, fundir o metal, levar em uma alta temperatura e a partir dessa fundição nós conseguimos dar forma a essas ligas metálicas, então dando um objetivo para essas ligas metálicas, principalmente na prótese. E essa técnica a gente chama de técnica da cera perdida. Então, nessa situação, por exemplo, nós confeccionamos um padrão em cera. Aqui, por exemplo, temos uma coroa, de exemplo. Confeccionamos uma coroa em cera. Essa coroa em cera ela é incluída num gesso refratário através de um canal de alimentação chamado sprue. Esse anel de silicone ele vai servir de base, ele vai servir de invólucro para nós conseguimos colocar esse material de revestimento. E o que é esse material de revestimento? Esse é um material de revestimento, ele é um material refratário, é um material cerâmico, onde aguenta-se altas temperaturas. Esses materiais, eles aguentam temperaturas acima da temperatura de fundição do próprio metal. Isso faz com que nós consigamos colocar, ou fundir, ou injetar o metal dentro desse gesso refratário. Assim sendo, por exemplo, aqui temos a situação onde haveria um padrão de cera, onde perdemos esse padrão de cera com calor, então a gente leva esse padrão de cera juntamente com o gesso refratário para um forno, esse material ele derrete, fazendo com que haja então a formação de um espaço dentro desse gesso refratário e em seguida é injetado um metal fusionado ou metal derretido dentro desse gesso refratário. Então aqui temos, por exemplo, um padrãozinho de cera, um invólucro ou um recipiente de silicone onde despejamos então o gesso refratário. Aqui tem um gesso refratário, esse
conjunto é levado para um forno padrão, levamos a uma certa temperatura, a cera que está aqui dentro ela derrete, deixando somente um espaço. Então esse aglutinado de gesso ele é levado a uma temperatura de 500 a 700, ou ainda podemos utilizar um aglutinado por fosfato que aguenta uma temperatura maior ainda, e assim essa cera é eliminada. Em seguida, nós fazemos a fundição da liga. A fundição da liga é realizada com calor, com uma chama. Então, essa chama vai aquecer esse metal, fazendo com que haja a fundição desse metal. Isso pode ser feito por fundição, centrifugação eletricamente, indução magnética ou arco voltaico, dependendo da tecnologia utilizada então para a fundição. O mais comum é o calor, é a chama. Então, a liga é fundida em um recipiente à parte. Esse recipiente então recebe essa liga metálica, nós aquecemos com maçarico e em seguida ela é injetada dentro daquele conjunto de gesso refratário por força centrífuga. Aqui temos o exemplo então. Aqui temos um cadinho onde nós inserimos o nosso gesso refratário, que tem então um espaço produzido pela cera perdida. Colocamos a liga metálica nessa situação aqui. Aquecemos a liga metálica juntamente com o gesso refratário. Posicionamos e prendemos. Aquecemos essa liga metálica até o ponto de fundição dela. Então isso é muito rápido. Então aqui aquecemos a chama. Então, esquentamos novamente, aquecemos, conseguimos alcançar uma temperatura ideal e começamos a esquentar então o metal, a liga metálica. Essa liga vai fusionar, vai chegar a um ponto de fusão. Em seguida, então, liberamos a trava e esse conjunto vai girar, fazendo com que o metal fusionado, ele por força centrífuga, ele seja jogado para dentro do gesso refratário, que há, então, um espaço vazio formado pela cera perdida. Então, essa é uma das formas de a gente produzir as próteses odontológicas utilizando essas ligas metálicas. É uma forma bastante comum de utilização delas. Em seguida, nós temos então essa situação aqui. Quebramos esse gesso refratário, então o metal está injetado dentro desse gesso refratário. Fazemos então todo um processo de tratamento desse metal, obtendo então uma infraestrutura pronta para ser utilizada na prótese. Isso é uma das formas de utilização dessas ligas metálicas. Resumidamente, então, dentro da odontologia, essas ligas metálicas elas são extremamente importantes em função da utilização ou do objetivo de utilização dessas ligas metálicas, seja na prótese ou na ortodontia, na implantodontia, na endodontia. Cada especialidade precisa de uma característica específica de uma liga metálica. Assim sendo, essa composição irá influenciar diretamente no comportamento dessas ligas metálicas, tendo então fundamental importância dentro da odontologia. Fico à disposição às dúvidas. Essa foi a aula de ligas metálicas. Um grande abraço e até a próxima aula.